boa tarde. Peço desculpas aí pela entrada atrasada e também por essa entrada atrasada por causa de uma água, estava me sufocando aí. Eu quero primeiro agradecer a organização da convenção, agradecer a Viva, agradecer a Vivian Souza, ao Graco, ao Dr. Morato, enfim, ao convite, porque para mim é sempre uma grata satisfação retornar ao Brasil e me encontrar com velhos amigos, velhos não, amigos em novas versões como a minha, né? E que é sempre muito, muito gratificante, muito gostoso encontrá-los novamente, né? Dr. Zé Carlos Abrão optou para ir para outra sala, mas é um grande amigo, está no meio, Mas aqui é ótimo porque a gente está com uma parede virtual e está conseguindo fofocar ali do lado. Minha gente, eu tenho uma história no passado no Rio de Janeiro, e uma história na saúde pública e na saúde privada. Sou secretário, eu tive a oportunidade de passar pela Secretaria de Saúde numa época, e eu tenho que agradecer, antes de tudo, que já está um tempo ali correndo, mas agradecer o saldo que deixaram para mim, 8 minutos, 7 minutos, né, Luciano? Eu vou usar isso, aviso a coordenação. E sempre é muito bom a gente ver um trabalho acontecendo nesse estado, acontecendo nesse município, que a gente tem um profundo vínculo. Essa cidade me deu 2 filhos e uma esposa. Minha gente, eu vou falar das transformações sociais num primeiro momento. Uma reflexão sobre o que pode impactar, o que está impactando nesse momento a saúde mundial, né? Eu vivo em Portugal e trabalho numa instituição guarda-chuva, que é a ISCOA, trabalho como avaliador dos centros de referências europeus, e eu circulo pelo mundo com uma certa facilidade, no sentido de conhecer diversos modelos. Isso me deu uma grande oportunidade de crescimento profissional nesses últimos 25 anos. E a gente, para tentar entender o que nos reservam as transformações sociais na saúde, nós devemos sempre olhar na história da humanidade e compreender alguns movimentos que ocorrem imediatamente após uma guerra, uma revolução e uma pandemia, né? Segundo uma expressão do Leandro Carnal, o filósofo, o primeiro fator de uma epidemia, guerra ou revolução é acelerar os processos que já estavam em curso. Ou seja, as epidemias, as revoluções e as guerras aceleram a história, antecipam fatos e transformam a humanidade. E a humanidade está sempre em transformação, porém, nessas ocasiões, a crise mais aguda, o ser humano se transforma também, acelera e busca alternativas para sair da crise. Ou seja, da mesma maneira que nós temos um tranco, nós também temos a oportunidade de repensar o que fazemos e partir para caminhos que possam nos diferenciar e nos amenizar aos impactos dessas 3 situações sociais. As transformações que ocorrem durante os processos geram consequências sociais indeléveis e transformadoras. É sabido que os grandes avanços no campo propedêutico, diagnóstico e de cuidados em geral da saúde se deram nos momentos pós-guerra. Foi assim com o hemograma, os estudos da hipertensão intracraniana, a cirurgia robótica, os tecidos antissépticos e por aí vai, mas o material usado para estancar o sangue em uso na guerra, posteriormente foi utilizado para os absorventes femininos. Então nós temos consequências na guerra que nos trazem para a vida cotidiana aquilo que hoje nós nem sabemos que surgiu numa guerra. E a coisa mais também interessante, quer dizer, aqui
eu vou pular um pouquinho, eu ia falar da Guerra da Crimeia, da Florence Nightingale, que também foi numa guerra que os estudos da saúde qualitativa e da segurança do paciente começam a existir mais fortemente, com uma enfermeira, né? Apesar da acreditação nascer no berço médico, mas foi uma enfermeira que colocou na prática. Essa é uma questão assim, muito importante para nós refletirmos sobre os processos que as guerras, as revoluções e as epidemias nos trazem. Agora, uma coisa interessante, um fato curioso, foi a criação das calças. Né? As calças, acredita-se que as calças tenham surgido no século VI a.C. e teria sido uma invenção persa, que hoje é o Iraque. Né? A aposta é que os persas criaram as calças para cavalgarem nas batalhas, ou seja, em guerra. Né? E um esclarecimento importante, antes da descoberta do uso pelo homem, o Otzi, né, que foi o homem de gelo, já usava leggings, e no entanto ele colocava uma perna de cada vez. Por isso ele usava uma calça e outra calça. As calças, como nós conhecemos hoje, como uma única vestimenta, nasce de pernas. Portanto, eram calça e calça. Né? E um fato interessante foi a Chanel. A Coco Chanel foi a primeira estilista que desenhou calças para mulheres no pós-guerra que precisavam se deslocar com bicicletas. Né? Então, a guerra trouxe a oportunidade da mulher se destacar socialmente no sentido do seu trabalho, enquanto os homens iam para os campos de batalha, e a Coco Chanel brilhantemente desenhou os modelos dela, né, das calças femininas daí para frente. Agora, isso tudo, eu tô aqui tentando ser organizado, por isso que eu trouxe esses papéis, mas nem sempre eu consigo. Isso tudo a gente tem que imaginar que nós estamos diante de fatores que influenciam fortemente o processo social. E a saúde não foge disso. E o que nós estamos vivendo hoje é um cenário de crises sanitárias. E eu falo crises sanitárias porque nós passamos por uma pandemia, ainda estamos na pandemia, mas com maior controle, mas imediatamente nós encaramos uma guerra na Ucrânia, né? E para efeito, eu não estou passando os slides, desculpa, coisa de doido, mas mas é importante que a gente tenha em mente que não é só a Ucrânia que está na berlinda, pelo menos 28 países hoje estão envolvidos em guerras, em crises humanitárias, né? A gente tem aqui digamos assim, uma situação global que requer um certo cuidado, porque quando a gente fala em todos esses processos das crises sanitárias, nós estamos falando em pessoas que estão se movimentando ao redor do mundo, migrando, né, fugindo das guerras, fugindo dos frontes, para sobreviver. E aí é que a gente encontra um impacto muito forte na questão justamente desse deslocamento irregular e inesperado, em que perpassam não só as questões próprias de uma sobrecarga de sistemas de saúde dos países vizinhos, mas também os impactos psicológicos que essas pessoas passam ao se deslocar dos seus países de origem e as pessoas que recebem esses refugiados em seus países. Então a gente tem aí um cenário bastante interessante no sentido do estudo da saúde mundial, que a gente precisa entender que os sistemas de saúde eles estão impactados nas suas duas principais vertentes, que é a vertente dos serviços de saúde, da assistência à saúde, e a vertente da saúde pública. Não é?
o controle de doenças infecciosas, o controle do câncer, das doenças degenerativas, né, todos esses processos que são impactados, esses processos de saúde pública, que são impactados por uma pandemia, como foi a pandemia da Covid-19, por exemplo, né? Então, os reflexos na situação da saúde mental das pessoas têm se refletido, não só foi durante o processo da Covid-19, mas no pós-processo. Ou seja, hoje nós estamos vivendo as síndromes pós-Covid, síndromes que são sérias. Nós estamos com um processo degenerativo neurológico, nós estamos com saúde mental abaladíssima, nós estamos com um aumento de suicídio no mundo, não é? Nós estamos com um aumento de suicídio em adolescentes, em jovens de 15 a 19 anos, um aumento brutal. Quer dizer, a Covid ela não só impactou em si como uma doença, mas está impactando até hoje, né? Nós estamos com pelo menos umas 20 doenças novas surgidas a partir dessa síndrome pós-Covid. Quer dizer, ela ainda está matando. Ainda temos mortes registradas. Agora, esses impactos na saúde pública, eles não se dão exclusivamente em função da doença em si, né? Mas, por exemplo, na Guerra do Vietnã, de 61 a 71, as tropas americanas despejaram 80 milhões de litros de herbicidas tóxicos, que são os agentes laranja e as bombas de napalm, que causaram doenças, mortes, desmatamentos, contaminação de ambiente, né? E que tem um efeito até hoje, né, a partir das doenças da alta toxicidade e as tetatogenicidade. Me embolei aqui porque estou engasgado. E esses contaminantes, eles vêm afetando gerações de crianças vietnamitas que nasceram com vários tipos de deformidades e deficiências neurológicas. Essas crianças têm que ser tratadas nesse sistema de saúde. E, portanto, esses desafios que as crises sanitárias estão nos deixando, eles não são única e exclusivamente de uma pandemia, da primeira pandemia do século XXI, porque virão outras, né, com toda certeza, mas eles são reflexos também do comportamento humano a partir do uso armamentista e também das consequências referentes aos impactos das guerras. Impacto psicológico, eu queria colocar aqui para vocês sobre a questão dos adolescentes, estava falando dos suicídios, mas houve um levantamento da organização não governamental Visão Mundial com 457 ucranianos entre 9 e 17 anos e mais de 50% referiram que seus colegas e eles próprios estão fumando e usando drogas no sentido de suportar enfim, as adversidades. Quer dizer, nós temos aí uma questão entre os adolescentes, não só na questão do aumento do suicídio, mas também no aumento do uso de drogas, né? E assim, se a gente jogar para o uso indiscriminado do álcool, nós também vamos ver que na pós-Covid, durante a pandemia, nós tivemos um acréscimo, porque as pessoas acho que ficavam em casa à toa e tal, e um vinhozinho ia bem, mas nós estamos vendo um acréscimo na questão também do uso de álcool. Então nós estamos aí com esse cenário que eu queria deixar para vocês, mas muito mais para a gente poder refletir que esses movimentos, eles são movimentos que ocorrem no mundo e que impactam principalmente sobre o contexto dos hospitais, né? Não só na saúde pública, com esse relato, mas principalmente porque essa migração
né, ela provoca justamente a sobrecarga dos serviços de saúde nos países vizinhos. Que a gente tem aí quase 7 milhões, 6 milhões e tal de refugiados da Ucrânia que correram para os países vizinhos, Polônia, República Tcheca, Alemanha, Moldávia, Itália. Quer dizer, há uma migração interna, e isso significa o seguinte, não são pessoas saudáveis, são pessoas que estão precisando de atenção. E isso significa que os países que recebem esses refugiados, eles se sentem até na obrigação humanitária de tratar e de abrir as portas dos seus sistemas para eles. No entretanto, o que está gerando é que internamente os profissionais de saúde sobrecarregados também geram doenças ocupacionais, saúde mental fica também abalada. Então, nós temos uma série de impactos internos provocados pela migração. Agora, fora isso, também é importante situar que não é só a questão da sobrecarga, do aumento do custo assistencial, não é só esse impacto no sistema de saúde, mas também há um impacto, digamos assim, mais concentrado na corrupção. Então, nós não estamos falando simplesmente de uma questão de saúde pública ou de uma crise humanitária. Nós estamos falando também da oportunidade da corrupção ser implantadas em diversos países. E a gente não está falando aqui de Brasil somente. Nós estamos falando aqui de mundo. Isso aconteceu no Reino Unido, na França, na Alemanha, né? Na Rússia, enfim. O que se vê por aí é que houve uma oportunidade grande do avanço na corrupção também nos pós-guerra e nos pós-pandemia, nas transformações sociais. E aqui eu trouxe uma foto do jornal. Estou falando um pouco dos hospitais na Índia também, que eu queria falar um pouquinho, mas eu acho que não vai dar tempo. A Índia também sofreu muito com a pandemia, mas a Índia conseguiu achar caminhos e ela hoje está tentando se equilibrar em alguns aspectos, mas foi um dos países piores na pandemia, está sendo muito sacrificada, não só pelas guerras, mas também pelos intempéries ambientais, né? Chuvas torrenciais, mortes, aquela coisa toda. Mas eu queria mostrar aqui eu acho que vocês devem ter visto essa como é que se diz, essa empresa colombiana que criou as camas hospitalares caixão durante a pandemia. Quer dizer, a oportunidade de negócios veio à cabeça das pessoas das mais diversas formas e das mais chocantes formas que nós encaramos durante essa pandemia. Não sei se chegaram a ver isso, mas essa empresa teve a ousadia, né? E eu diria até que é uma ousadia desumana de propor a venda de camas hospitalares caixão. Morreu, abre-se o colchão e já caía lá no caixão de papelão, né? Um dos maiores negócios da Rio Home, sabem disso, não são só camas hospitalares, mas caixões, e a Rio Home também faturou bastante com a pandemia. Ou seja, as oportunidades de negócio surgiram dentro dos seus segmentos. A gente não pode dizer que não foram negócios. Essa empresa colombiana, por acaso, vendeu muita cama, caixão, né? Agora, acima disso tudo, a gente tem que considerar que também surgiram essas oportunidades de corrupção. Pelo amor de Deus, vocês vão me dar mais tempo aqui. Aquele ponteiro ali está me deixando nervoso aqui. Então, a gente está vivendo isso. Os sistemas de saúde da Ucrânia e da Rússia, mais propriamente, estão sofrendo bastante. A Ucrânia já perdeu mais de 1.000 estabelecimentos de saúde em zona de guerra. A Rússia, ela está com grandes dificuldades para exames radiológicos, exames de imagem, porque ela depende da importação de insumos, enfim, como é que se diz, de filmes radiográficos,
e que são utilizados em mamografia, são utilizados em diversos enfim, exames de imagem, e essa importação está sendo dificultada por várias razões. Não que haja, não é a coisa do, como é que dos bloqueios lá econômicos, não, porque a parte de saúde não entra nisso, né? Há um acordo mundial que saúde não entra, mas há uma dificuldade operacional, né, de importação desses insumos. Então, estamos vivendo um drama, um cenário dramático no mundo inteiro. Eu queria avançar, mas não sei mais o que eu estou fazendo. Eu peço desculpas a eles, a vocês, mas aqui eu também ia falar um pouquinho do Japão. E o Japão, por exemplo, o Japão, como eu disse, e o Leandro Carnal fala, quer dizer, as pandemias, o primeiro sinal das pandemias, guerras e de revoluções, é acelerar aquilo que já estava em curso. O Japão descobriu durante descobriu não, expôs isso para o mundo durante a pandemia, que não tinha médicos infectologistas, né? Eles tinham em 8.300 hospitais, 1.630 especialistas. Isso foi uma dificuldade grande, porque, de certa forma, o Japão não estava preparado para tratar de infecção desse tipo. Né? Apesar de ser um país altamente desenvolvido e tal, mas encontrou, enfim, exacerbou esse problema crônico deles, né? E hoje, claro, estão se preparando muito mais para o que vem. Então, o que a gente vê no contexto mundial, em resumo, eu peço desculpa, eu vou invadir um pouquinho sim do tempo, mas é rápido. O contexto mundial de sistemas, a gente está vendo uma sobrecarga em serviço que impacta diretamente em qualidade e segurança dos cuidados. A gente vê uma dificuldade do controle sanitário que impacta fortemente na demanda e na oferta de serviços. Nós temos novos agentes patogênicos que demandam investimento em investigação e pesquisa. Impacto nos cuidados primários, com profundo descontrole da doença crônica, do diagnóstico com diagnósticos tardios, comprometimento da eficácia clínica, todos esses aspectos que são inerentes aos cuidados primários. E temos uma diminuição do número de profissionais que decorreu não só pela reforma, né, pela aposentadoria, mas também pela morte mesmo, pela perda de profissionais durante a pandemia, né, e pela perda de profissionais durante as guerras. Então nós estamos hoje diante de uma situação que não é só uma situação estrutural, no caso da Europa, o números clausus, quer dizer, você não enche as universidades, que é para você não transbordar lá na frente com um profissional, que aconteceu nos anos 70, vamos segurar a formação para que a gente não tenha um excesso de profissionais fora do mercado de trabalho. Então, não é isso. Isso é uma questão estrutural que a Europa, por exemplo, está resolvendo. Mas é uma situação social muito importante, porque os profissionais que já estão na idade de reforma, também estão a sair, estão já a se posicionar nas suas casas, né? Por outro lado, não há um ingresso de profissionais nos sistemas de saúde, o que está gargalando. E isso não está diferente aqui no Brasil. Ontem eu vi uma reportagem dos hospitais federais em que isso estava exposto lá no RJ, não sei o quê, exposta a necessidade de pessoal, quer dizer, a falta de pessoal. Isso não é Brasil, eu volto a dizer, isso está no mundo. No mundo inteiro nós estamos com dificuldade, nós temos dificuldade de pessoal, de formação de pessoal. E capacitação, não é só a formação, são profissionais que podem nos dar uma atenção de qualidade. Eu já fui paciente na Europa e eu sei muito bem como é que é o tratamento lá, e eu estava falando agora com um colega aqui, o Francisco, a gente fala muito do nosso país, tá ruim, mas tá bom. Porque quando a gente entra no sistema, no NHS, a gente percebe que toda aquela pompa e circunstância que nós tratamos desde os anos 70, na formação do nosso modelo de saúde, do sistema de saúde, na realidade está em crise, e em crise grave. Não é só falta de profissional, mas é falta de qualificação de profissional. Ok?
eu vou acelerar, lamento. E no contexto mundial, o que se pensa? Quer dizer, a saúde mental está afetada pelas crises, impactos ambientais, que eu já falei, surgimento, suicídio, tarará. E os desafios contemporâneos. É reforçar a resiliência dos sistemas de saúde, é preciso se pensar nisso, os sistemas de saúde precisam ser reforçados, promover uma melhor prevenção e tratamento do câncer e de outras doenças não transmissíveis, prevenir e enfrentar os problemas de saúde mental, como eu já disse, apoiar sobretudo a transformação digital, que foi colocada aqui pelo nosso secretário, e sobretudo, para tirar o máximo a questão da gestão de dados, que é um outro nó crítico na saúde mundial. Dados epidemiológicos parece incrível a gente falar isso no século XXI, mas dados epidemiológicos ainda são um nó na gestão de saúde. E reconhecer, sobretudo, a importância dos esforços regionais. Tem muita coisa brilhante acontecendo, muita atenção bem colocada. Agora, nós temos pela frente uns desafios práticos. São metas da comunicação literácia. A comunicação literácia não é a comunicação efetiva, em que nós temos um bom interlocutor, um bom receptor, não. A comunicação literácia foi aquilo mais ou menos que a Luciana colocou aqui, quando a gente está desenvolvendo um projeto, que as coisas sejam compreensíveis, entendíveis. Nós temos que saber nos relacionar com os nossos pacientes de forma que eles nos compreendam, nos entendam. E criar na cabeça do profissional de saúde que ao final de uma consulta, seja de enfermagem, seja médica, seja do que for, é preciso que pergunte se o senhor entendeu o que eu falei, porque as pessoas não recebem essa pergunta ao final de nada. E nós temos que criar esse processo de comunicação literácia para que a gente possa envolver. A literacia em saúde hoje é um programa nacional em Portugal e que está dando um grande resultado, porque as pessoas estão entendendo melhor como usar o sistema, sobretudo. E a outra questão é a transição dos cuidados na satelização dos serviços de saúde, em que entra aqui o turismo em saúde, né? E o controle da infodemia, que é a pandemia de informação falsa, as fake news que confundem as pessoas, que as pessoas não sabem mais nem como usar um serviço de saúde, porque se confundem com as notícias que recebem. E um outro projeto que eu acho que é internacional e que deve ser seguido e que já foi em 2017 tratado aqui no Brasil, que é a questão da saúde em todas as políticas. A convergência de políticas de governo cada vez mais são necessárias para se dar apoio a projetos como o turismo médico, como a gente viu ontem na Tailândia e na Coreia do Sul. Quer dizer, é preciso que vamos falar aqui da Secretaria de Estado, das secretarias de governo de todos os segmentos, possam se entender na geração de políticas que sejam saudáveis. Ao falarmos em cidades saudáveis, nós temos que entender que as políticas devem ser convergidas. Se nós formos analisar, todos os segmentos sociais de uma cidade, eles têm algum impacto na saúde, seja transporte, economia, o que for, tem impacto na saúde. O indivíduo que fica num ponto de ônibus, aguardando 15, 20, 30 minutos por um ônibus e o ônibus não chega, ele está gerando estresse, ele está gerando problema de saúde. Portanto, saúde em todas as políticas é um projeto da Organização Mundial de Saúde apoiado pela OCDE, em que os governos têm adotado isso muito fortemente. Agora, para finalizar, eu vou falar um pouquinho da mobilidade das pessoas adoecidas. E é aí que entra o turismo médico. Ninguém faz turismo médico se o indivíduo não estiver doente. Portanto, nós estamos buscando alternativas para entender um processo de mobilidade das pessoas adoecidas. É a oferta da assistência transnacional à saúde. E aqui eu coloco um exemplo, as redes de referência europeia, a doença rara, de baixa prevalência e alta complexidade, as ERNs, que são um processo da União Europeia, em que as pessoas são tratadas nos países europeus de uma forma sem fronteiras. E elas se deslocam. Mas elas não se deslocam dentro do propósito ou dentro da ideia de que
vão juntar o bem-estar e a passagem temporária para aquela cidade para aproveitar um pouco o turismo. Então, a assistência sem fronteiras e conflitos armados são outros projetos que estão em voga no mundo. A busca pelo tratamento além fronteira e a satelização internacional dos serviços de saúde, né, e o cuidado multinacional. A satelização internacional dos serviços de saúde é justamente o que ocorre no processo do turismo médico. Senhor secretário, senhor me desculpe. Mas ainda bem que o senhor escutou a convergência de políticas. A questão é essa, o turismo médico está impactado, minha gente, basicamente, o resumo da minha apresentação, a mobilidade ela se dá de país a país, estado a estado, cidade a cidade, bairro a bairro. Mobilidade de pessoas adoecidas se dá assim. Agora, ela se dá por alguns motivos, né? E eu enumerei 6. É a deficiência de meios diagnósticos e terapêuticos na sua região. Falhas do sistema local de saúde. A pessoa tem que se deslocar. Organizações locais de baixa confiabilidade. Organizações que não são acreditadas, por exemplo. Né? São organizações que não é que ela não tenha qualidade, mas a associação, por exemplo, na Tailândia e na Coreia do Sul, dos selos de acreditação, se deve a isso, para aumentar a credibilidade e a confiabilidade das organizações que prestam assistência à saúde na mobilidade, no caso do turismo médico. Né? As organizações, as experiências de parentes e amigos influenciam. A esperança em linhas de excelência e referência mundial reconhecidas. É saber que a Clínica Maio trata aquilo e que vai resolver meu problema. Então eu vou atrás da Clínica Maio. O lazer do conforto emocional é quando a gente está com um doente em situação de doença terminal, em que a gente quer proporcionar a ida para a França, para tratar num hospital da França e manter o convívio ali com ele durante aqueles momentos, enfim. E a proximidade do momento da forte emoção. Nada como juntar o turismo, a visão de um outro espaço para minimizar os impactos da forte emoção no caso da doença. E ele está impactado hoje, o turismo, pelas restrições dos meios de transporte. Não está fácil, porque a mobilidade país a país está caro. O alto custo dos meios de transporte e alojamento nesse momento. E o receio na qualidade assistencial por conta da mídia, verdadeira e falsa. Né? O que a gente tem é um processo muito sério de fake news e que destrói a imagem de hospitais no exterior. E, sobretudo, o receio pela área de conflito. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, me desculpem a correria. Eu digo a vocês, se gostaram, por favor, coloquem nos seus Facebooks, Instagrams e tal. E se não gostaram, sigam a palavra do nosso poeta, que diz o seguinte: é uma tremenda falta de educação falar mal das pessoas na frente, na cara delas. É uma tremenda falta de educação. Né? As pessoas que estão escutando, elas se chocam. Quem está falando também. Então não custa nada esperar, virar de costas e fala o que quiser. Então eu vou virar minhas costas. Muito obrigado.